Olá pessoal, estamos aqui mais uma semana, né? Essa semana vamos tentar ver aqui um pouquinho sobre a parte de segurança, certo? Nas aplicações corporativas, né? Especificamente usando o Spring Security, né? Vamos ver um pouquinho mais e a gente vai seguindo. Então vamos ver um pouquinho o que é segurança, né? Alguns riscos de segurança que são bem comuns, né? Em aplicações web, né? Principalmente. Vamos ver um pouquinho sobre o que é Spring Security, né? Uma introduçãozinha, os conceitos importantes que a gente deve entender, né? Para poder utilizá-lo e como é que a gente usa ele na prática, né? Como é que a gente faz a prática disso aí. Então, primeiramente, o que é segurança, né, pessoal? Segurança, basicamente, existem duas noções de segurança, né? Do inglês, o safety, né? Que seria proteção contra danos não intencionais, né? Problema, por exemplo, causado por algum bug, alguma falha de alguma validação que não foi feita, né? Às vezes a pessoa não tinha intenção realmente de provocar aquela falha, né, de segurança. E a outra proteção realmente contra danos intencionais, realmente, né? Questão dos ataques, né, que podem ser feitos, né, questão de autenticação, autorização, isso aqui tem a ver também com segurança. E aí, pessoal, queria mostrar para vocês aqui esse projeto, o projeto OASP, né? É um projeto bem famoso de segurança, tem muita informação de segurança lá de como desenvolver com segurança e tal. E ele tem lá uma lista, ele tem uma publicação lá que eles de 3 em 3 anos eles atualizam, né? Que eles mostram os top 10, né? Top 10 dos riscos que as aplicações web elas correm, né? Se eu não me engano, a última versão foi de 2017, a 2020 está sendo finalizada ainda. Mas existem, se pesquisarem lá o ASP 2017, vai aparecer lá o top 10 das aplicações web, né? Os principais riscos, né? Isso aqui eu trouxe mais um documento de 2012, uma versão de 2012, porque tem uma versão em português. Depois eu vou colocar o link para vocês aqui. Mas aí nesse documento ele mostra aqui os 10 principais riscos, né? Dentre eles aqui eu peguei alguns aqui para a gente conversar um pouquinho. Injeção de algum código, né? Injeção de SQL, né? SQL injection, né? Que o pessoal normalmente conhece. Existe esse tipo de ataque também que é o cross-site scripting também. E alguns outros, né? Autenticação, falha, né? Gerenciamento de sessão da aplicação, referência insegura direta a objetos. Esse outro também é o outro ataque também bem conhecido também, que é o cross-site request forgery. Vamos ver um pouquinho sobre o que é, né? Falhas na configuração de segurança, armazenamento criptográfico inseguro, falha na restrição de acesso ao URL, né? E proteção insuficiente na camada de transporte. E também redirect forward não validados, né? Vamos ver um pouquinho sobre esse primeiro aqui, o SQL injection, né? SQL injection é bem conhecido já, né? Particularmente eles são comuns em aplicações, né? As injeções ocorrem quando os dados que são inseridos na aplicação, nesse caso aqui de SQL injection especificamente, né? Quando a gente vai fazer alguma inserção no banco, algum trabalho, alguma consulta no banco, e aí esses dados, normalmente uma consulta que precisa de algum parâmetro, né? E esses parâmetros que a gente passa para a consulta, eles não são validados, né? Então normalmente nesse tipo de situação ocorre o problema de SQL injection, né? E aí o dado malicioso do atacante faz o interpretador executar o comando que não deveria, né? Modificando os dados. Ok? Deixa eu mostrar aqui uma paginazinha aqui como é que é esse documento, certo? Aqui ele vai passando de cada um desses riscos, né? E vai falando bem vários detalhes, né? Por exemplo, o que é essa falha? Tem a falha de injeção de dependência, né? Ou injeção de SQL, por exemplo, né? Um tipo de injeção, né? Falha de injeção. E ele fala que os ambientes afetados, as vulnerabilidades, né? Como é que acontece essa vulnerabilidade e como é que a gente deve tentar melhorar, né? Então ele dá aqui também todos os conceitos, né? Aqui, para quem não conhece ainda, né? Esse tipo de ataque funciona desse sentido aqui. Ó. Se você na aplicação a gente tem um acesso ao banco e aí eu tenho uma consulta. Nesse caso aqui, normalmente uma possibilidade seria usar na tela de login, né? Que todo mundo tem que ter acesso na tela de login. Então, normalmente a tela de login vai buscar o usuário, por exemplo, um banco, por exemplo. Né? Então, isso aqui poderia ser uma consulta que vai buscar os dados do usuário, dado o nome do usuário e a senha, né? No banco, né? Então, justamente, se ele não validar esses parâmetros aqui dessa SQL, dessa query, né? O atacante poderia colocar, por exemplo, na caixinha da senha, né? Do meu login,
ele podia tentar incluir aqui esse tipo de código aqui, ó, que vai, por exemplo, vai fechar aqui o comando anterior, né, do usuário e da senha, e vai colocar aqui um ou, né, ou seja, um ou onde 1 é igual a 1, ou seja, o ou, lembra aqui o ou, se um dos lados for positivo, né, for verdadeiro, então tudo vai ser verdadeiro, né? Então nesse caso aqui não importa aqui se a senha do usuário vai ser errada, mas esse código aqui vai estar positivo, né, verdadeiro, então ele vai conseguir retornar o usuário e senha, né? Vai conseguir fazer o login, certo? Esse aqui é um exemplo bem simples. O usuário poderia também fazer aqui depois aqui, colocar um delete, deletar uma tabela, por exemplo, certo? Existem várias possibilidades. Só para vocês verem aqui, depois vocês dão uma lida com calma. Vamos para um outro aqui que esse aqui às vezes é menos conhecido, que é o cross-site scripting, né? Ou seja, falhas desse sentido, elas ocorrem sempre com a aplicação, ela recebe também os dados informado pelo usuário, né? Por exemplo, em algum campo que está em algum formulário que está inserindo algum dado no banco, por exemplo, né? Então ele recebe o dado do usuário e envia do navegador, no caso, para a aplicação, né? Sem nenhuma codificação, nenhum tratamento. Também é aquela mesma questão do anterior, né? A gente recebe um dado do usuário e não valida, não faz um tratamento em cima dele. E aí ele permite que os atacantes executem um script no browser da vítima, né? E aí pode fazer várias coisas com isso aí. Existem também vários tipos desse tipo de ataque, né? Existe um ataque, por exemplo, quando o usuário consegue inserir um script desse no banco, e aí ele pode desfigurar uma página, ou pode instalar algum malware, ou sequestrar a sessão do usuário. São várias possibilidades que ele pode fazer, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui bem rapidinho a ideia de como é que ocorre esse tipo de ataque, certo? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, senão... Só um minutinho, deixa eu dar uma pausa aqui. Ok, pessoal, essa aqui é uma aplicaçãozinha simples, certo? A gente trabalhou com ela no período passado, para construir uma aplicaçãozinha MVC, introdução do MVC, né? E a gente usou uma aplicação simples, usando as tecnologias mais básicas realmente do Java EE, né? Usando, por exemplo, a questão dos servlets, que a gente já ouviu falar um pouquinho quando eu falei lá do MVC lá do Spring, né? Que o Spring funciona como se fosse em cima sobre essa tecnologia de servlet, né? Então aqui a gente tem uma ideia, a gente criou um front controller e aqui fez o tratamento das requisições, né? Aqui parecido mais ou menos com o que a gente está trabalhando lá no Spring, né? Mas só que usando somente a tecnologia do Java EE, né? Então aqui no caso consultava uma lista de autores, né? E aí eu encaminhava a lista de autores para uma outra tecnologia de visão que é JSP, né? Então faço aqui uma lista mostrando o nome do autor, né? E mostrando alguns botões aqui para editar, remover. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é como a aplicação vai se comportar, pessoal, quando eu executar. Ó. Ele traz apenas uma listazinha simples aqui com os autores. Esse aqui é um autor que existe no banco, né? Um botãozinho, um linkzinho de editar e remover. Certo? Aqui eu posso adicionar um novo autor. Então eu vou adicionar aqui um autor. E aqui simplesmente é um formuláriozinho embaixo só com um campo de texto e vai enviar isso aqui e seria um novo autor no banco. Certo? E aí o que um usuário malicioso pode fazer, pessoal? Deixa eu pegar aqui um códigozinho de exemplo. O usuário pode incluir aqui no formulário, né, um código JavaScript, né? Eu posso incluir um script realmente, por isso que o título desse ataque é esse, né? Cross-site scripting. Posso incluir aqui um script e esse script aqui pode fazer o que você imaginar, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nesse caso aqui eu estou fazendo aqui o que a gente chama de desfiguração da página. Ou seja, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que ele faz. Vou mostrar logo o efeito. Então eu inseri isso aqui no banco. E logo em seguida ele vai mostrar a lista dos autores de novo. E aí veja o que acontece. Qualquer pessoa que acessar essa lista de autores agora vai ter essa figurinha aqui, né? Como é que esse códigozinho trabalhou, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como é que isso aconteceu. E deixa eu mostrar no banco também. Só um minutinho, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, esse aqui foi o códigozinho do script que eu usei, né? Apenas um scriptzinho simples, usando aqui a tag de script, do HTML, né? E aqui o que eu faço? Eu apenas criei uma imagem, né? Um objeto de imagem aqui do JavaScript, e incluí aqui no source da imagem, eu incluí uma imagem externa, né? Um link da internet, certo? Que tem aquela imagem. E aí o que eu fiz? Usando o DOM, que a gente já viu também lá na apresentação de JavaScript, né? A gente usou aqui
eu estou acessando o documento, né, o documento HTML, estou buscando aqui no corpo, no corpo do HTML, né, eu estou tentando adicionar aqui um outro, estou adicionando aqui um outro campo, né, que é justamente essa imagem que eu criei aqui. Então eu estou substituindo o conteúdo que tinha antes no corpo do texto, no corpo da minha página, né, não importa o que é que tinha antes, ele está substituindo pela imagem. Então vai ter só a imagem nessa página agora, depois da execução desse script, certo? E aqui eu poder fazer várias coisas, poder executar algum script que por exemplo, rouba a sessão do usuário, dentre outras coisas, poder fazer muitas coisas, certo? Então isso aqui, e aqui nesse caso aqui eu estou inserindo isso aqui no banco, então qualquer pessoa que vai acessar aquela funcionalidade que vai ler essa informação do banco, né, ele vai mostrar essa imagem aí, então está desfigurando a minha página, ok? Esse é um outro ataque. Então voltando aqui, pessoal, certo? E aqui tem um outro que é parecido um nome com aquele, né? Cross-Site Request Forgery, né? Esse abreviaçãozinho aqui. Então nesse tipo de ataque, às vezes esse ataque aqui até começa com aquele anterior, né? Que você consegue executar um script inicial, né? Então o atacante nesse caso aqui, ele força o browser da vítima que já fez um login, né? Então isso aqui é a ideia, que você aproveite que o usuário já fez algum login e aí você vai tentar forçar o browser do usuário a executar uma ação, né? Que só pode ser executado por alguém que já está logado, né? Então ele vai vai fazer o browser da vítima que já está logada usar a sessão dele, né? Para fazer alguma requisição maliciosa, né? Na aplicação, ok? A ideia basicamente é isso. A gente vai ver depois aqui. E aí tem mais informações, vocês podem ver esse link depois, certo? Agora vamos ver um pouquinho sobre o Spring Security, né? Então o Spring Security, segundo o autor aqui, né, que é do Afonso, que é do AlgaWorks, né? A referência dele está lá no finalzinho nas referências, certo? O Spring Security ele tem um foco de tornar a parte de autenticação, autorização, né, parte de segurança, uma coisa simples de fazer. Então ele tem uma variedade muito grande de opções, tanto de fazer login diferente, né, de autorização, vários níveis de autorização diferentes, e também a gente pode ainda estender ainda mais isso aí. Então, por exemplo, na autenticação, né, com poucas configurações a gente pode ter autenticação, né, já podemos ter autenticação via banco de dados, né, usando JPA, usando JDBC puro. Podemos fazer uma autenticação usando o LDAP, que em empresas aqui corporativas, né? Algumas empresas usam muito isso aqui, o LDAP, certo? Ou mesmo usar para testes em memória, fazer algum teste rápido, a gente usa fazer apenas o login em memória mesmo. E para autenticação também a gente consegue fazer permissões, né? Consegue atribuir permissões aos usuários, né? Ou seja, o que é que o usuário, a gente vai ver um pouquinho o que é isso, né? Mas o que é que o usuário pode fazer basicamente, né? Então, nós podemos proteger as requisições da web, né, as requisições lá as URLs. Podemos proteger a nível de método, que pode ser executado ou não, ou a nível até de instância do objeto. Okay? Então, tem várias opções. E a gente usando o Spring Security, né, já tem algumas proteções contra diversos ataques desses conhecidos, que a gente já ouviu. Né? A questão, por exemplo, do Session Fixation, que a gente não ouviu, mas é um tipo de ataque que ele já consegue proteger. O Cross-Site Script também. O Cross-Site Request Forgery, né, ele também protege também, que a gente já viu um pouquinho antes. Então ele já traz várias proteções para a gente, meio que de graça, né? E alguns conceitos importantes para a gente tentar entender e trabalhar com esse projeto, né, essa biblioteca de segurança do Spring. São filtros, né, de servlets. A gente viu só falar que o Spring ele usa por baixo dos panos servlet, que é uma tecnologia de Java Web, né? E os filtros, né, de servlets, a gente vai ver um pouquinho o que seria, certo? É um conceito que a gente precisa entender. Até porque a segurança, a gente vai ver que ele é focado nesse conceito aqui dos filtros. Outro conceito importante que a gente precisa entender bem é a questão da autenticação, autorização, né? Um conceito que usa aqui no Spring também, que é o Principal e o Grant Authority, né? E também o outro conceito de armazenamento das senhas, certo? Vamos ver um pouquinho cada um desses aqui.
Então, primeiro do filtro, né, o filtro das servlets, né, eu já falei aqui que a gente relembrar, né, que o Spring MVC ele usa a tecnologia de servlets, né, e no caso do Spring MVC a gente tem o front controller, é um controlador, né, que é justamente um servlet, que é chamado de dispatched servlet, né, é o servlet principal do MVC, certo? E o que acontece com essa tecnologia de servlet? Até a gente chegar aqui no servlet diretamente, os filtros eles são justamente para filtrar, né? Ou seja, eles vão interceptar as requisições antes de chegar na servlet. Então, essa seria mais ou menos a ideia, um esquemazinho de ideia de como é que os filtros funcionam, né? A gente pode incluir vários filtros, a gente chama isso aqui de cadeia de filtros, né? O filter chain, né? Aqui filter chain, cadeia de filtros, né? Então podemos incluir vários filtros aqui antes de chegar no meu servlet diretamente, certo? Então, só para a gente ter a ideia de que, por exemplo, a questão de segurança, e tem outras questões aqui que usa a questão do filtro também, mas a questão de segurança, ele utiliza, no caso, um desses filtros aqui, ele vai criar as questões de restrições de segurança da aplicação, certo? Então, toda a questão da validação, verificação de segurança, ela ocorre antes de chegar no controlador principal do Spring MVC, certo? Só para a gente ter ideia de como acontece isso. Autenticação, né? Essa autenticação, você deve saber já, né? A autenticação é verificar se o usuário é quem ele realmente está dizendo que é, certo? E aí o Spring ele dá várias opções, né? Tem a mais comum, né? Que a gente usar no caso usuário e senha, né? Digita um usuário, digita a senha. E aí o usuário, esses dados são verificados se o usuário realmente é ele mesmo, né? E aí ele consegue ter acesso ou não, né? Esse é o processo de autenticação, usando no caso o nome do usuário e senha, né? E dentro assim, dessa opção de usuário e senha a gente tem 3 opções possíveis aqui, né? A questão de um login, né? Um formulário de login que a gente vai fazer o login, né? Vai aparecer uma caixinha com o nome do usuário, nome da senha, né? Clica aqui para fazer o login. E a gente pode tanto usar o Spring, a gente vai ver que ele fornece o Spring Boot, ele fornece para a gente já uma paginazinha já criada para a gente, vocês vão ver isso aqui. E você pode também criar uma página customizada, que a gente chama, né? E você cria a sua própria página, estiliza do jeito que você quiser, né? Que seria o mais interessante para uma aplicação realmente em produção, né? Por exemplo. A gente tem também a possibilidade, no caso, principalmente para testes, né? De autenticação, o tipo Basic, né? Que é, no caso, quando você tenta acessar uma aplicação dessa, ele mostra como se fosse um pop-up do browser, né? Ele mostra um pop-upzinho e aí pede usuário e senha, certo? Então ele não tem nenhuma página, nenhum tipo de página de formulário. Ele usa realmente todo o browser, certo? Tem essa outra também que é menos conhecida ainda. Outra opção também a gente fazer a autenticação, né? Aí menos conhecida, mas para vocês terem uma ideia da possibilidade, né? Ele pode usar, no caso, esse protocolo aqui, que é o OAuth 2, né? Esse OAuth 2 é um protocolo, por exemplo, que a gente usa. Você já deve ter visto vários sites, às vezes, que a gente vai tentar entrar, né? Eles perguntam lá na tela de login se você quer logar, por exemplo, com o seu usuário do Google, por exemplo, ou usuário do GitHub, né? Então você vai fazer o seu usuário, a sua senha, vai fazer o seu login nesse provedor externo, né? E aí ele vai devolver para a aplicação, né? Dizendo que você está autenticado ou não, né? Usando o seu login e senha externo de outra aplicação, né? Um parceiro, né? Então é justamente o que esse protocolo ele faz, né? É possível se autenticar uma aplicação usando uma conta do servidor externo, certo? É interessante, isso aqui ele possibilita também isso. Um outro também é esse outro tipo de protocolo aqui, né? Os SAML2, não sei como é que se fala exatamente, mas ele é um padrão que surgiu antes desse OAuth e ele serve no caso para compartilhamento de informações do login, né? E aí ele pode ser usado no caso para atender um padrão, no caso single sign-on, né? Que é quando você faz um login em uma aplicação e você consegue navegar numa aplicação para outra aproveitando o mesmo login, né? Por exemplo, do Google mesmo, você faz um login, no caso, você vai acessar, por exemplo, o e-mail, você faz um login único, depois você vai navegando para outra aplicação, por exemplo, ou para a sala de aula, por exemplo, né? É outra aplicação do Google, mas você já logou naquela outra aplicação, então ele permanece o mesmo logon, você faz logon somente uma única vez, né? Então existe essa possibilidade também, certo? Questão de autorização, né? A autorização, no caso, diferente da autenticação, o usuário já está autenticado aqui, então eu quero saber o seguinte: quais são as permissões que o usuário tem direito de fazer, né? Quais são as funcionalidades da aplicação que o usuário pode acessar, né?
determinado usuário ou determinado papel. Ou seja, quais são as funcionalidades, né, que eu falei. Pode ser, no caso, tanto a nível de URL, a nível de método de alguma classe, né, ou instância do objeto. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Outros dois conceitos aqui, que inclusive esses, pelo menos o principal, a gente às vezes vê em outros frameworks também, certo? Então, principal é o que? É o usuário que ele já está autenticado, né? Que atualmente ele foi autenticado pelo processo de autenticação da aplicação, certo? Então, resumindo, principal é o usuário autenticado, né? O usuário que está autenticado atualmente. E Grant Authority é um nome que ele usa no Spring, né? Mas basicamente isso aqui são permissões, né? Ou seja, ou papéis, né? Ou seja, o papel que o usuário tem ou permissões que o usuário tem, né? E aí cada uma dessas permissões você pode fazer pode acessar algumas funcionalidades, né? E armazenamento de senha, né? Outra funcionalidade legal do Spring, né, é você poder encriptar as senhas, ou seja, codificar as senhas usando algoritmos de criptografia avançados, né, e atuais. A gente consegue encriptar a senha e gravar no banco a senha encriptada, né? Ou seja, mesmo que alguém consiga acessar o banco, ele vai ter que desencriptar aquela senha, né, para conseguir realmente ter acesso ao texto puro da senha, certo? E aí a gente tem várias possibilidades aqui de algoritmo de encriptação, né? Um bem famoso que a gente vai usar aqui nos exemplos vai ser o Bcrypt, né? Ok? Então, pessoal, para ir para a prática, né? O que a gente precisa realmente para colocar em prática o Spring Security, né? A gente precisa de algumas dependências, né? A dependência principal, a dependência é um starter, né? Que é o Starter Security, né? O Spring Boot Starter Security. Então ele vai habilitar, vai trazer as bibliotecas do Spring Security. E também a nível, como a gente está trabalhando também com o TimeLeaf, né, como uma tecnologia de visão do lado do servidor, a gente pode também, no caso, usar algumas bibliotecas dele para tratar a questão de segurança, né? Então é preciso incluir essa dependência aqui, TimeLeaf Extra Security. Ok? Então com isso aí a gente já tem as bibliotecas prontas. E a gente precisa configurar, é o próximo passo, né? Como é que eu vou dizer para o Spring, né, que eu quero usar, no caso, o Spring Security, né, na minha aplicação, né, e qual a configuração que eu quero usar, né? Então para isso eu preciso criar uma classe de configuração, né? Essa classe eu vou criar uma classe com qualquer nome e aí ela deve estender no caso de uma classe, no caso no Spring, que é Web Security Configure Adapter, certo? E depois que eu criar essa classe e configurar, eu preciso apenas incluir também uma anotação para habilitar a segurança, né? No Spring normalmente é assim, né? Você faz alguma configuração e coloca também uma anotação para habilitar, né? Então, habilitar o Web Security. Ok? Feito isso, pessoal, nessa classe aqui que eu vou estender, ela tem basicamente 3 métodos aqui que eu posso sobrescrever para fazer alguma personalização, alguma customização da segurança, né? Então, basicamente, os métodos são esses aqui. São todos métodos com o mesmo nome, né? Sobrecarregados, né? O nome dele é configure, né? Então muda só os parâmetros aqui. Tem esse primeiro método aqui que tem esse parâmetro aqui de Authentication Manage Builder, né? Ou seja, ele vai dizer qual vai ser a autenticação, qual vai ser o provedor da autenticação que eu quero usar, né? Qual vai ser o tipo de autenticação que eu vou usar. E aí eu tenho aquelas possibilidades, né? De usar um autenticador de senha, uma autenticação em memória, autenticação no banco, né? Várias possibilidades, certo? Então eu vou configurar isso nesse método. Tem um outro método configure que ele tem um parâmetro que é o HTTP Security, né? Então nesse caso aqui, nesse método aqui eu vou tratar as configurações de autorização. Quais são as permissões, né, na minha aplicação? Tem um outro método aqui também que é o Web Security, um parâmetro, né? E ele vai configurar questão de recursos estáticos, ok? CSS, JavaScript, imagens, ok? Como eu falei para vocês antes, pessoal, a gente quando faz a configuração de segurança do Spring, ele já traz algumas coisas para a gente, né? Por exemplo, a partir do momento que eu habilito a segurança, vocês vão perceber que todas as requisições da aplicação, por padrão, vão estar bloqueadas, certo? Então, para qualquer requisição da minha aplicação, inicialmente estão bloqueadas, que é o padrão dele, né? Então eu preciso ter realmente um login e senha. E ele também cria para a gente, o Spring Boot, né? Cria para a gente também uma página de login própria do Spring, né? Com telinha com usuário e senha, né? Estilizadazinha. E aí, se você quiser realmente customizar, então você precisa realmente ter alguns passo a passos, né? Eu coloquei aqui o link lá do artigo do AlgoWorks, né? Que está até aqui, ó.
E aqui ele vai dizendo como você fazer, como você criar dentre outras coisas, né? Ele vai explicando bem direitinho, é muito bom esse artigo aqui. Ele vai explicar para mim como você faz uma página de login customizada, né? Então aqui ele dá o passo a passo do que é que precisa, né? Como é que vai fazer a página. Aqui basicamente você tem que ter um cuidado só em 3 pontos, né? Quando for criar o formulário, é interessante que você use, se for usando o TimeLeaf, né? Usar a ação TimeLeaf, né? Que a gente já viu lá, o TH Action, né? É uma coisa, você deve usar obrigatoriamente o método POST para enviar essa informação de login. E o input ele deve ter o nome, o padrão é que o Spring espera que ele tenha um nome do password, no caso do password, né, e para o nome do usuário seja username. Você até pode alterar esse padrão, certo, pessoal? Mas aí tem que configurar. Se você não quiser configurar nada, você segue esse padrãozinho aqui, tá bom? E aí você vai colocar aqui vai ter que criar no caso um controlador para os dados do login, né, também. E aqui ele vai dizendo aqui como é que você precisa fazer a configuração. Aqui é a páginazinha que eu falei do Spring, né, que ele já traz para você, é bem parecido com essa. Essa aqui foi que ele criou, mas bem parecida também. Aqui o controlador, certo? Vou apenas receber o login e passar para a página, né, que eu quero. Ele ensina aqui também a criar outras questões, outras funções, né, por exemplo, lembrar de mim, se eu voltar novamente na aplicação, né. Questão também de logout, que é importante também, ele também mostra como fazer também a ideia do logout também, ok? Então basicamente é que ele vai ensinando. Outra questão também que a gente precisa ter consciência, pessoal, eu falei lá que o Spring Security, né, ele já vem preparado para alguns tipos de ataques, né? Então quando eu habilito lá, por exemplo, essa questão de segurança, se você tiver algum formulário que for tentar enviar, pessoal, usando o POST, né, lembra que ele vai estar habilitado já para tentar barrar a questão do ataque, que é o Cross-Site Forgery, Request Forgery, né? Que é tentar capturar a sessão do usuário usando, no caso, algum método do HTTP que ele vai alterar o estado do servidor, né? Por exemplo, o POST, como eu falei para vocês. Então, nesse caso, como eu falei aqui, ó, qualquer tipo de requisição que possa alterar o estado do sistema, né? Tipo POST, PUT, DELETE, ele precisa, né? O Spring Security ele exige que tenha um token, né? O token é um identificador, né, que a gente vai colocar nesse formulário, né, que ele vai ser, no caso, gerado dinamicamente pelo Spring, certo? Então, para isso, você precisa fazer algumas configurações, né? Depende de como é que você está configurando a sua visão. Vamos dizer que eu tenho uma página que usa, uma página do lado do servidor, né, e que ele usa apenas o HTML. Eu estou usando apenas HTML para construir esses componentes do meu formulário, né? Então, nesse caso, eu preciso incluir aqui manualmente um input, né, do tipo hidden, e aí eu preciso colocar esses parâmetros aqui, né, o nome desse token, né, que já vem aqui especificamente do Spring, fornecido pelo Spring, né, que é o underline, e o nome do ataque, né, CSRF, né, e aqui ele coloca realmente o token, certo? O value vem aqui com o token realmente, ok? Se no caso você está usando, no caso da gente, né, está usando o TimeLeaf, então o TimeLeaf, se eu usar no caso meu formulário lá na ação o atributozinho do TimeLeaf, né, que é o TH Action, então o TimeLeaf com isso aí ele já vai prover para a gente já o campo hidden e com o token, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Se por acaso a gente estiver usando no caso o JavaScript, uma aplicação do lado de JavaScript, né, do cliente, tipo React, Angular, Vue, né, como algumas pessoas vão tentar fazer, né, e a gente vai fazer no final. Então eu coloquei aqui um sitezinho que ele dá algumas dicas do que fazer nesse caso, certo? E também algumas aplicações que estiverem usando, no caso, somente aplicações stateless REST, né? Então a gente, nesse caso, a gente não tem sessão, né? Porque veja que isso aqui é basicamente quando você tem alguma sessão, no caso da aplicação, né? No caso, uma aplicação do lado do servidor, que a gente está usando o login e está armazenando o estado da sessão, no caso o usuário, né, do logado, na sessão do lado do servidor, né? Então a gente precisa ter esse cuidado aqui. Mas se a gente usa está usando uma aplicação que ela usa apenas requisições REST, e requisições REST ele não guarda estado, né? Então a gente pode desabilitar, certo? Então usando aqui esse comandozinho aqui, a gente vai desabilitar esse tipo de verificação, ok? Só para a gente ter o cuidado disso aí. Usando o TimeLeaf, pessoal, eu já incluí lá a dependência, né, que a gente vai precisar usar. E aqui seria para usar as novas tags, né, os novos atributos do TimeLeaf, né, relacionados à segurança. Basicamente tem 2 atributos, né.
Um é o sec authorize, né? Nesse caso ele é usado para controlar a exibição do conteúdo, né? Dependendo do papel que o usuário tem, né? A permissão que o usuário tem, ou se o usuário está logado ou não, certo? E tem um outro aqui que é o sec authentication, né? Nesse caso ele possibilita exibir informações do usuário que está logado, né? O nome do usuário logado ou os papéis dele, certo? Mais informações tem aqui no site diretamente do TimeLeaf, né? Ou esse outro site aqui também. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui. Então aqui no caso o sec authorize, né? Você pode usar basicamente assim, verificar qual o papel do usuário, né? Então eu só vou exibir aquele, nesse caso aqui é uma divzinha, então eu só vou exibir essa div, né? Se o papel que o usuário está logado, ele tiver esse papel aqui, né, de user, né? Ou então outra opção aqui, se o usuário tiver autenticado com qualquer tipo de papel, né? Então nesse caso eu iria exibir o conteúdo, né? Isso aqui é interessante, pessoal, para usar, por exemplo, como eu estou construindo, por exemplo, um menu, né? E o menu, vamos dizer que o menu ele vai mudar de acordo com o usuário, né? Vamos dizer que o usuário administrador ele vai ter mais opções no menu. E aí o usuário normal ele vai ter apenas poucas opções, né? Então eu vou colocar essas opções no menu para ser renderizada, no caso para o administrador, né? Somente se ele tiver o papel do administrador, né? Então eu poderia usar esse tipo de verificação aqui, certo? Outra coisa também, com Authentication, né? Eu posso usar, no caso, a gente usa muito, né? Quando o usuário loga, a gente coloca lá bem-vindo, né? O nome do usuário, ou então bota alguma informação com o nome do usuário, né? Então usando isso aqui eu consigo obter os dados do nome do usuário ou do papel dele, certo? Usando essa outra div aqui, esse outro atributo, né? Sec Authentication. Ok? Então isso aqui é o que eu coloquei aqui para a gente trabalhar com TimeLeaf e detalhes. Ok, pessoal, então isso aqui é a bibliografia do que eu usei, né? Basicamente. E aí na quarta-feira, pessoal, comentar com vocês aqui, a gente combinar já de que na quarta-feira você já deve ter recebido, no caso, um e-mail do Clayton, né? Que foi decidido em assembleia que não deveria, que se foi um dia de paralisação na quarta-feira e não deveria ter atividades síncronas, né? Então o que eu vou fazer nessa quarta-feira, para a gente não perder essa semana, vou gravar, no caso, um outro vídeo na quarta-feira, certa noite. Nós não teremos o encontro síncrono, vou colocar esse comunicado depois também lá na sala de aula, certo? Mas aí a gente vai ter, eu vou criar, no caso, uma outra videoaula e vou incluir para vocês fazendo o passo a passo na parte prática realmente, né? Um roteirozinho, e vou distribuir para vocês também um roteiro. Vou usar aquela ideia que a gente usou lá na oficina de microserviços, né? Fazer um roteirozinho dos passos a passo do que vocês podem fazer também, tá bom? Então é isso aí, então a gente se encontra na quarta-feira e a próxima semana, no caso, na semana seguinte, a gente tira as dúvidas do que precisar, né? Vocês também podem tirar dúvidas até lá, né, no chat, né? Usar, no caso, agora o monitor, que eu já coloquei os dados do horário do monitor também, tá bom? É isso, pessoal, então valeu, então até mais.